Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre as 10 virgens, sobre quando Deus ele nos aponta, através dessa palavra, o que nós precisamos como igreja manter na nossa caminhada, porque enquanto Jesus não vem, né? Nós estamos aqui, nós somos humanos, nós vamos ter dores, nós vamos ter aflições, nós vamos ter desafios diários, né? Mas Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Primeiro que quando Jesus foi, ele falou para nós, olha, eu vou para o meu Pai, mas o meu Espírito estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu estou, através do meu Espírito. Entenderam? Eu estou indo, mas eu estou, através do meu Espírito. E ontem nós falamos que Deus, através da sua palavra, ele nos deixou o como estarmos aqui. Nós não podemos estar aqui enquanto cristãos, enquanto igreja, de qualquer jeito. Existe um como estar. Nós não podemos ser igreja do nosso jeito. Nós não podemos ser cristãos do nosso jeito. Nós não podemos falar que somos filhos de Deus do nosso jeito. Existe um jeito. Porque se não existisse um jeito, Deus ele não deixaria para nós a palavra e não deixaria para nós o Espírito, que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos ensina sobre todas as coisas. E que nós precisaríamos do quê? De termos comunhão com o Espírito Santo. E termos comunhão com a palavra. Porque é através da palavra, é através do conhecimento da palavra que nós vamos conhecer a mente de Deus, que nós vamos conhecer o coração de Deus. É através da oração e da nossa vida devocional todos os dias que nós vamos conhecer a Deus. Porque nós falamos que nós servimos a Deus. Nós falamos que somos filhos de um Deus. Mas quem é esse Deus? O que ele pensa? Quais são os valores desse Deus que nós falamos que servimos? Deus, ele tem valor. Deus, ele tem princípio. Deus, ele tem o propósito que é dele. E nós estamos inseridos como igreja no propósito que não é nosso, é dele. Amém? Então, nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós não podemos viver cristianismo do nosso jeito. E a única forma, as únicas formas de nós entendermos o coração de Deus e nós trilharmos esse caminho como igreja da forma correta é conhecermos a palavra. Ontem nós falamos aqui que para mim, gente, é inadmissível nós falarmos que somos a igreja de Cristo, nós falarmos que somos cristãos e não conhecermos a palavra. Não precisa levantar a mão. Mas quantos de nós já lemos a Bíblia pelo menos uma vez inteira, de Gênesis a Apocalipse? Porque a Bíblia não é sobre versículos isolados. A Bíblia é um livro. E esse livro conta uma história. E esse livro fala para nós de princípios de vida, de valores de vida. Esse livro é um manual para nós e nos ensina a vivermos enquanto cristãos. Para sermos cristãos legítimos, nós precisamos andar segundo o caminho de Deus, aquele caminho que Deus propôs para nós. E não fazer as coisas do nosso jeito. Entende? E na Bíblia, inclusive, ensina a nós sermos humanos e ensina todas as demandas do humano. A Bíblia ela nos direciona ao nosso casamento. Como que o homem tem que tratar a mulher, como que a mulher tem que tratar o marido. A Bíblia nos direciona como que a gente tem que criar filho. A Bíblia nos ensina como nos relacionar enquanto comunidade. A Bíblia nos ensina a como relacionar até com os nossos negócios, com o nosso dinheiro. A Bíblia nos ensina como nos relacionar uns com os outros. Tem tudo lá.
E aí, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós falamos que somos cristãos, mas a gente quer viver do nosso jeito. Para Deus não serve. Para Deus não serve. Ou a gente entra no prumo de Deus, ou a gente está fora. É simples. Entende? E o que eu sinto no meu espírito nesse tempo, irmãos, é que Deus, sabe quando Jesus olha ali para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te pegar ali como uma galinha que pega os seus pintinhos, uma galinha que atrai ali os seus pintinhos. Gente, eu vejo que Jesus está falando isso para a igreja hoje. Eu sinto que Ele está querendo nos atrair para Ele nesse tempo. Porque nós estamos vivendo, eu falei ontem também, nós estamos vivendo os últimos segundos dos últimos dias. Os discípulos viveram os últimos dias, entende? Hoje, como igreja, porque a Bíblia fala, né, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, certo? Então, o tempo aí de Deus não é o nosso tempo. Então, lá atrás, os discípulos viveram os últimos dias. Hoje, nós estamos vivendo como igreja os últimos, talvez milésimos de segundos dos últimos dias. Esses últimos dias que Deus deu, entende? Então, nós estamos vivendo os milésimos de segundos dos últimos dias aqui na Terra. E nós, como igreja, nós precisamos despertar para isso. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, como nós estamos vivendo como família, enquanto cristãos, como você está lidando com o seu casamento enquanto cristão, como você está lidando com seus filhos enquanto cristão. Será que nós verdadeiramente estamos adorando a Deus em todas as coisas que nós fazemos? Será que verdadeiramente nós estamos adorando a Deus no nosso casamento? Na vida dos nossos filhos? No nosso dia a dia? Nós como igreja, gente, a gente está buscando tanta coisa. A gente está buscando tanta ferramenta. E estamos desprezando a única coisa que nós deveríamos estar buscando, que é a palavra de Deus. A única coisa. Para nós basta uma única coisa. A palavra de Deus. A presença de Deus. O Espírito Santo de Deus. E aí a gente busca tudo. A gente quer tudo. Mas nós não somos capazes de buscar a única coisa que Ele mandou a gente buscar. Anda comigo e seja perfeito. Vocês sabem o que é ser perfeito nesse texto? Anda comigo e cumpre o propósito que eu tenho para você. Anda comigo e cumpre aquilo que eu tenho para você, a sua porção no meu reino. Anda comigo e seja perfeito. Amém? E ontem nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, né? Então, resumindo para vocês aqui, para nós lembrarmos um pouquinho do que foi falado ontem, a primeira coisa, gente, é que a vinda do noivo, ela é certa. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Porém, Ele nos deixou sinais. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos vivendo os milésimos de segundos dos últimos dias. O único tempo que nós temos para fazermos o que precisamos fazer é agora. O tempo de intimidade é agora. O tempo de nós conhecermos a Deus é agora. O tempo de nós voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus é agora. O tempo de nós abastecermos a nossa casa é agora. O tempo de nós abastecermos a vida dos nossos filhos é agora. Fala aí para a pessoa do seu lado. É agora. E aí nós vimos ontem também que 10 tinham azeite suficiente. Lembra lá? O noivo demorou a chegar, né? Eram 10 virgens. 5 tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. E 5 não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. E o que nós falamos aqui ontem aqui? As 10 tinham a candeia. As 10 tinham azeite.
E a chama das 10 estava acesa. O problema é que o noivo demorou. Elas cansaram e caíram no sono, dormiram. Quando o noivo chegou, o que aconteceu? 5 delas tinham azeite suficiente. Entende? Não é que as outras não tinham. Elas tinham azeite suficiente. E as outras que não tinham azeite suficiente para o tempo de espera, a chama apagou. E elas precisaram de azeite. E não tinha azeite. E as que tinham, não podia dar para quem não tinha. E elas saíram para comprar. O que aconteceu? O noivo chegou, pegou as 5 que estavam preparadas para entrar nas bodas do cordeiro, fechou a porta, as outras voltaram, Jesus já tinha ido. E aí elas começaram a bater. Eu não vos conheço. Foi o que Jesus falou para elas. Eu não vos conheço. Agora o interessante é que elas estavam no mesmo lugar. Todas elas chamaram Senhor, Senhor. Todas elas estavam esperando Jesus. Ou seja, essa parábola não fala de quem está lá fora e quem está aqui dentro. Essa parábola não fala do mundo e da igreja. Não, essa parábola fala da igreja. Agora, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor trouxe algo para mim. Esse número que ele coloca para nós eram 10. 5 tinha e 5 não tinha. Gente, vamos para a porcentagem? De 100%, nós estamos falando de 50% que tinha e 50% que não tinha. Ele estava falando que aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que nós chamamos de corpo de Cristo aqui nessa terra, que 50% vai ter o suficiente para a volta dele. E que os outros 50% não estarão preparados. São pessoas que vêm na igreja. São pessoas que dão o dízimo. São pessoas que cantam as canções. São pessoas que adoram. Mas não conhecem o coração de Deus. Mas não se relacionam com Ele. Mas não têm interesse em conhecer a palavra dele. Não tem interesse de adorar. Não tem interesse de saber o que ele pensa. Vive a vida por si. Como nós falamos aqui ontem, lembra? Que ele colocou como a prudente e a insensata? Lembra quem são os insensatos? Quem não busca o conhecimento de Deus. Então, a falta do conhecimento, a falta da comunhão, fez com que aquelas virgens imprudentes, insensatas, não tivessem o suficiente para a volta de Jesus. E quantos de nós estamos desistindo no meio do caminho? Porque não temos a presença de Deus na nossa vida. Porque temos uma religião, mas não temos a presença de Deus. Quantos de nós estamos sentados nos bancos das igrejas, todos os cultos, mas não conhecemos aquele ao qual nós falamos que adoramos? Nós falamos que servimos um Deus, mas quem é o seu Deus? Seu Deus tem sido o seu dinheiro? O seu Deus é bom enquanto está tudo certo, enquanto está tudo bom? Quem é o seu Deus? Você realmente conhece esse Deus que você fala que é o Deus da sua vida? Ele fala sobre prudência e insensatez. E aqui fala sobre o combustível para a lâmpada, é o azeite. Mas o combustível para o azeite é a prudência. Amém? Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos prestar o nosso culto racional a Ele. Nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Amém? Vocês entenderam, gente, como que isso é grave, essa parábola que Jesus contou para nós? 50% é muita coisa. Ontem nós estávamos falando ali na mesa no final. Você pode dar só um pouquinho de voz para mim, por gentileza? Senão eu vou perder a voz. Vocês estão ouvindo aí atrás? Tá?
Vocês estão entendendo? Nós estamos falando aqui de 50%. É muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. E aí ontem nós lemos aquele texto que fala, né? Que naquele dia muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos no seu nome? Quem profetiza? Quem profetiza? Nós não curamos. Quem que cura, gente? É quem está lá fora que cura? É quem está aqui dentro. Entende? Ah, mas eu não preguei. Ah, mas eu não dirigi uma igreja. Ah, mas eu não cantava. Ah, mas eu não... Ah, mas... Entendeu? E aí lá fala que ele vai olhar e vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque vocês fizeram tudo o que vocês queriam fazer, do jeito que vocês queriam fazer. Mas vocês não se importaram com o que tinha importância para mim, com o que tinha valor para mim. Vocês fizeram tudo do jeito de vocês. Vocês valorizaram o que vocês queriam valorizar. Vocês sequer me perguntaram o que tinha valor para mim, o que tinha no meu coração. A igreja é minha. Nós estamos aqui como mordomos do reino. E nós precisamos entender nesse tempo que nós não podemos fazer do nosso jeito. Porque esses textos é para nós, é para mim, é para você. Eu me incluo neles, gente. E quando eu leio isso, a minha coluna chega a arder. Sabe quando Isaías fala: ai de mim que sou pecador? Ai de nós. Ai de nós. Ou vocês acham que aquele que teve coragem de moer o seu único filho não vai trazer juízo sobre a nossa vida? Vocês acham que nós somos bonitinhos? Não. Ou a gente anda na linha com Deus, ou a gente está fora. E nós precisamos começar a ter essa consciência. Amém? Amém? Nós precisamos começar a ter temor na nossa vida. Porque a Bíblia chama quem não tem temor de imprudente. A Bíblia chama quem não tem temor de insensato. E esses não têm parte com Deus. E nós precisamos começar como igreja a rever como nós estamos vivendo a nossa vida enquanto cristãos. Permanecer nele não é sobre como começa. Amém? Talvez você chegou aqui arrebentado. Você chegou aqui cheio de pecado, acho que todos nós, né? Pecado, tanta coisa. A gente chega aqui desesperado, querendo encontrar com ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, gente. Todas elas, todas as 10, tinham azeite. Tinha chama acesa. Não é como começa. É se vamos ter o suficiente para permanecer diante dele, em meio às circunstâncias, em meio às dores da vida. Jesus não nos iludiu. Ele falou: olha, tende bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo. Eu já venci. Eu já venci. E nós estamos nele. Amém? Nós não podemos mais lutar as nossas lutas através de nós, mas através do sacrifício dele. E muitas vezes nós estamos caminhando sozinhos. Nós estamos lutando as nossas lutas com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto. O Espírito Santo está disponível para nós. O reino está disponível para nós. Ele está disponível para nós. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que já está disponível para nós? E eu vou além com vocês. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós já sabemos que nós precisamos fazer? Eu sou psicóloga de formação e eu acolho pessoas todos os dias. Então eu acolho demanda de casamento, eu acolho demanda de ministério, eu acolho demandas da vida ordinária, de criação de filho e tal. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós já sabemos o que nós precisamos fazer. E não fazemos. Entende?
Em tudo, em todas as áreas da nossa vida. A gente sabe como comer bem, sim ou não? A Bíblia chama o nosso corpo de templo do quê? Ou seja, não é qualquer coisa, né? Aí a gente quer cuidar do templo, que a gente chama de igreja. Mas a gente não cuida do templo do Espírito. Entende? Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Sim? A gente já sabe o que tem que fazer. E a gente escolhe não fazer. A gente sabe, se eu pedir aqui para um homem levantar a mão e falar o que a Bíblia diz sobre o homem tratar a esposa no casamento. Quem quer responder aqui? O que a Bíblia fala? Como que o homem tem que tratar uma mulher no casamento? Levanta a mão. Você. Como que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida como? Morrendo como? Sendo despedaçado, meu irmão. Entendeu? Ele foi moído pela igreja. Entende? Você sabe por que hoje a gente tem um índice de divórcio lá em cima? Porque muitos homens, hoje eu vou falar para os homens, vocês se lascaram, por que vocês vieram hoje? É congresso de mulher, mas hoje vocês vão ouvir. Entendeu? Tem muito homem saindo do seu papel de homem dentro de casa, no casamento, na vida dos filhos. E aí a gente precisa de legendário entendeu? Para ajudar o macho a ser macho. Entendeu, gente? Que triste isso, né? Eu fico triste com isso. Porque a Bíblia não está sendo suficiente para nós. Porque aquilo que Deus determinou para nós não está sendo suficiente para manter um casamento dentro da igreja. Vocês estão entendendo? O diabo está destruindo a masculinidade do nosso século. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou falando de machismo, não. Eu estou falando de homem de verdade. Homem de Deus. Homem segundo a Bíblia. Homem que sabe tratar uma mulher. Homem que sabe tratar os filhos. O homem que dá vida pela esposa e pela casa, pela família, como Cristo deu pela igreja. Ele foi moído. Ele fez a vontade dele. O que ele falou no jardim para Deus? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Vocês estão entendendo? E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Ontem eu bati nas mulheres. Já está batido, né? Não precisa apanhar de novo não, né? Não? Tudo certo? Hoje a gente pode bater nos homens? Sim? No homem a gente tem que bater com um pau mais potente. Entendeu? Que é macho, né? É lombo duro. Entendeu? Então assim, gente, eu estou falando de demandas que eu tenho todos os dias. Evento, a gente vai no final de semana, só que aí na segunda-feira a gente volta para casa e tá tudo lá no mesmo lugar. As crises, as dificuldades, aí volta tudo de novo. Eu estou falando de permanecermos nele. Eu estou falando de Deus e aquilo que Ele disponibilizou para nós, enquanto igreja. O que está escrito lá? Que Jesus falou, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Nós temos que permanecer aonde? É nele. Entende? É nele. Quem fortalece a nossa vida para sustentar o nosso casamento é ele. Se não for ele, meus irmãos, você pode... Eu vou te falar com toda a propriedade. Psicologia nenhuma resolve. Evento nenhum resolve. Imersão de coach nenhum resolve. Se ele não resolve, não busca mais nada, porque nada vai resolver. Agora, será que nós temos buscado de verdade? Com vontade? Com determinação? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, prática. Homens, quantas vezes você já jejuou pela sua casa? Quantas vezes você pagou um preço de jejum pela sua casa?
Quantas vezes você pagou um preço de jejum pela sua família? Quantas vezes? Quantas vezes na semana você reúne a sua família em volta da mesa e abre a palavra para falar de Jesus para os seus filhos? Quantas vezes? Vocês estão entendendo? Isso é permanecer nele. Entende? Não é sobre o grupo semanal. O grupo semanal é uma bênção. E a Bíblia manda com que a gente tenha comunhão mesmo. Ó, quão bom e quão suave é que nós vivamos em comunhão, em união. É muito bom isso. Mas o que é? Será que nós estamos vivendo o princípio bíblico dentro da nossa casa? Como que nós queremos que o nosso casamento seja perfeito e maravilhoso se a gente não está cumprindo o básico? Entende? O básico. Quantas vezes você pastoreou o coração da sua esposa essa semana? Quantas vezes você chegou para ela e falou assim, vem aqui que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida? Quantas vezes? Mulheres, quantas vezes? Quantos jejuns você já fez pelos seus maridos? A gente vai fofocar para amiga, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Não falem dos seus maridos para ninguém. Amém? Amém? Se você tem um pastor, se você tem uma igreja, procure o lugar certo. Amém? Porque fofoca não resolve problema de casamento. Amém? Aleluia. Falar mal de marido não resolve problema no casamento. Se a gente quer resolver de verdade o problema do nosso casamento, a gente tem que procurar no lugar certo. Primeiro, na presença de Deus. Segundo, com os nossos líderes, com aqueles que Deus tem nos dado como liderança sobre as nossas vidas. Entende, gente? Sabe, eu sinto muito assim, Deus tem me moído nesse último ano, meus irmãos. Por quê? Porque nós precisamos, como igreja, entrar no prumo de Deus. Nós não estamos aprumados, nós não estamos alinhados com o coração de Deus. E é tempo de nós nos alinharmos com o coração de Deus. É tempo de nós pararmos de usarmos a igreja. Entende? É tempo de nós pararmos de usarmos o reino. Chega! Chega de usarmos a igreja. Chega de usarmos o nome de Deus. Chega de usarmos os versículos bíblicos isolados, sem contexto bíblico. Chega! Deus quer alinhar a sua igreja. Deus quer alinhar a nossa casa. Deus quer alinhar o nosso casamento. Deus quer alinhar a nossa vida enquanto cristãos ainda nessa terra. Porque o tempo de alinhamento é agora. Porque depois que a porta fechar, não dá mais tempo. E presta bem atenção. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos no nome dele. Nós vamos prestar contas para Deus. Vocês vão prestar contas para Deus. Eu vou prestar contas para Deus de cada palavra que eu estou falando aqui, ó. Cada palavra. Porque eu não posso usurpar desse microfone. Eu tenho que falar, enquanto ministro do Evangelho, aquilo que ele quer que eu fale e não aquilo que eu quero falar. Eu não tenho esse direito. Vocês estão entendendo? Vocês não têm esse direito. E nós precisamos entender que é tempo de permanecermos nele. É tempo de, como igreja, nós voltarmos os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa vida para ele. A fé se manifesta em ações concretas que fortalecem o nosso relacionamento com Deus. A oração é a comunicação direta com o Pai. A leitura bíblica é o alimento para a nossa alma. E a comunhão com a igreja é essencial para o nosso crescimento espiritual. Essas práticas sustentam e aprofundam a nossa fé, porque nos mostram o Pai e nos ensinam o que tem valor para o Pai, o que realmente importa para Ele. E nós, como filhos, precisamos fazer a vontade do Pai, estar no centro da sua vontade. Agora, meus irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, é para Ele. Não é para nós, não. É para Ele.
A minha vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Entende? Muitas vezes nós vamos ter que fazer o que não é bom para nós. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que nós não queremos abrir. Muitas vezes nós vamos ter que viver uma vida que talvez a gente não quer viver. Por quê? Porque tem uma carne aqui, ó, que grita todo dia. É a luta contra a carne e o espírito. Essa luta nós vamos ter até Jesus voltar. E outra coisa, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. Todos nós temos. Níveis diferentes, áreas diferentes, mas todos nós temos. Todos nós temos que vencer, todos os dias. É um desafio para todo mundo. Ontem eu estava falando com as mulheres, às vezes eu atendo demanda de casamento e é muito interessante. Por quê? Porque quando eu acolho ali a primeira vez, é muito engraçado, gente. Porque as pessoas, elas acham que aquilo só acontece com ela. Esse problema é só meu. Esse problema só está acontecendo no meu casamento. E eu começo a rir por dentro, né? Porque eu não pode rir, né? Eu começo a rir por quê? Porque eu já ouvi 10 vezes na semana a mesma coisa. Entende? E a gente acha que é só a gente que tem problema. E a gente acha que é só o nosso casamento que está com problema. E a gente se fecha. E a gente não trata, a gente não põe para fora. A gente não resolve, porque a verdade é que liberta. Amém? Quando ele fala isso na Bíblia, ele está falando ele, né? Porque ele é a verdade, o caminho. Só que eu levo isso para todas as áreas da nossa vida, porque realmente é a verdade que nos liberta. É quando a gente fala a verdade. É quando a gente lida com as coisas à luz. Quando a gente esconde, nós estamos nos privando de resolver o problema de verdade. Quando a gente tem vergonha de falar, a gente está privando da gente resolver o problema de verdade. Porque quem quer resolver problema não tem medo de falar do problema. O problema é que a gente chega num lugar que fica insuportável. A gente não trata quando tem que tratar. A gente não para a nossa vida quando tem que parar e resolver. Aí a gente vai protelando. O negócio vai ficando tão grande que quando você vai resolver, é difícil, não resolve. Infelizmente. Permaneça nele. Não tenha medo. Resolva. Tem algum problema? Resolva. Procure sua liderança. Procure seus pastores. Resolva o problema. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós como imigrantes. Precisamos ser livre. A gente precisa ser livre, gente. Livre. Sabe? E a melhor forma da gente ser livre no reino é a gente tratar com as coisas como elas são. Amém? Amém? Vocês estão muito caladinhos. Vocês querem que eu fale mais calmos? Mais calmo? É que eu tô correndo, porque eu tenho pouco tempo. Então eu tenho que falar tudo aqui, gente. Mas eu volto, viu? Sei não, né? Sei não. Permanecei-vos em mim e as minhas palavras permaneçam em você. E lá em Levítico 6,13 fala assim, ó, o fogo arderá continuamente no altar. Porque todas as manhãs o sacerdote tirava as cinzas. Olha só. O que ele fazia? Tirava as cinzas. Aquilo que não serve mais tem que ser tirado. Entende? Para o fogo voltar, para a lenha voltar a queimar, a lenha fresca, a gente precisa tirar a cinza. E muitos de nós estamos querendo produzir fogo em cima de cinza. Vocês estão entendendo? Resolve. Tira a cinza do altar. Vamos limpar o altar. Vamos tirar a cinza. Gente, vamos começar a olhar no olho dos nossos cônjuges. A gente tem medo de falar a verdade para os nossos cônjuges. O homem que a gente deita, dorme, todo dia, a pessoa que mais conhece a nossa intimidade, a gente... Você sabe, eu estou escrevendo um livro sobre casamento e uma coisa que eu coloquei no livro é o seguinte. O azeite, a comunicação é o azeite do casamento. E se tem uma coisa que o diabo pega em uma relação de casamento, é na comunicação. Porque a mulher fala A, o homem entende B. Aí o homem entende B, a mulher acha ruim porque o homem não entendeu A, entendeu B. Aí a mulher fica de cara virada porque o homem não entendeu o que ela quis dizer. Aí fica uma semana sem olhar para a cara um do outro.
Fica uma semana dando patada na vida do outro, por quê? Porque ele não entendeu o que eu falei lá na segunda-feira. Então hoje já é sexta-feira, e aí já aconteceu um monte de coisa na terça, na quarta, na quinta, que foi só acumulando. Por quê? Porque o bendito não me entendeu o que eu falei lá, que eu falei para ele lá na segunda-feira. É assim. Ou é só na minha casa que é assim? Olha lá, ó. Quantos anos vocês têm de casado? 38 anos de casado. É desse jeito ainda? É assim ainda? Sim? Meu. Sempre ser assim. Vocês estão entendendo? Quem tem mais de 38 anos de casado aqui? Levanta a mão. Vocês estão entendendo, gente? É assim. Entendeu? É assim. Por que a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não quebra? Porque é impossível viver casamento santo, perfeito, agradável, sem o Espírito Santo. Sem essa chama acesa. Sem a gente todo dia ir ali limpar as cinzas do altar e colocar a lenha fresca todo dia. Amém? E aí, Deus tem vida, e vida em quê? Em abundância para nós. E aí, sabe o que a gente está fazendo? Comendo as migalhas que caem da mesa. Sabe por quê? Orgulho. Orgulho. Preguiça. Preguiça de chamar a família e sentar com a família na mesa e orar pela família. Orgulho de muitas vezes no meio de uma crise, no meio de uma briga, pegar na mão da esposa e falar assim, vem aqui minha filha, vem aqui. Exercer a sua liderança dentro da sua casa, o seu sacerdócio. Vem aqui que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou orar por você. Irmãs, quantas vezes eu chego para o meu marido e falo assim, põe a mão na minha cabeça e ora por mim agora. Resolve esse problema aqui porque o negócio não tá legal. Quantas vezes? Mas eu não fico com um problema acumulado aqui dentro, não. Eu chamo meu marido na hora, eu falo, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Ora por mim que eu preciso de oração. Põe a mão na minha cabeça. E ele põe a mão na minha cabeça e ora. E quando ele tem que me repreender, ele me repreende. E eu acho bom quando ele faz isso. Porque a mulher, ela gosta. Ela gosta de se sentir protegida. Ela gosta. Amém? Amém? Sim ou não, mulheres? Levanta a mão aí. Como é que é? Sim. Sim ou não? Sim. A mulher gosta, irmãos. A mulher gosta de saber que tem um homem do lado dela, um macho do lado dela. Amém? A função do azeite na lamparina. Primeiro, o azeite, ele é combustível da chama. O azeite é o que alimenta o fogo. E sem ele, a lâmpada não pode arder. Segundo, ele é a fonte de luz contínua. A lamparina de barro tinha um pavio mergulhado no azeite. O pavio sozinho não queimaria e apagaria rápido. Mergulhado no azeite, olha só que lindo isso, gente. Mergulhado no azeite, ele produz luz constante. O azeite na lamparina é símbolo de vigilância. Agora presta atenção nisso. Em noites longas, era comum carregar uma vasilha extra com azeite para reabastecer, garantindo que a luz não se apagasse. Então, era comum ter azeite de sobra, ter azeite reserva. Era uma coisa comum. Mas aquele 50% não estava fazendo aquilo que era comum. Vocês estão entendendo? Sabe aquilo que sabe, mas não faz? Que eu falei para vocês? É exatamente isso que elas fizeram. Sabia o que tinha que ser feito? Era comum fazer e não fez. Nós, como igreja, nós sabemos o que temos que fazer. É comum fazer, né? Porque é comum a gente ler a Bíblia, não é verdade? É comum a gente conhecer a palavra, não é verdade? É comum a gente orar. É comum a gente abençoar a nossa casa. É comum a gente abençoar a nossa esposa,
o nosso marido, os nossos filhos, é comum. Mas o que a gente está fazendo com aquilo que é comum? Para o povo lá fora, isso não é comum. Mas para nós, que falamos que somos filhos de Deus, isso deveria ser comum. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que é comum. Nós estamos negligenciando aquilo que é comum. E aí, o que eu falei ontem, e hoje aqui, ó, eu estava ministrando, e o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma tão assim, eu fiquei com meu coração, parecia que ia explodir dentro de mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como igreja e estamos falando da volta dele, estamos cantando sobre a volta dele, mas na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida e para as nossas atitudes, nós não acreditamos que ele vai voltar de verdade. Sabia? Porque se nós acreditássemos em tudo aquilo que nós pregamos, em tudo aquilo que nós ouvimos e em tudo aquilo que nós cantamos, a nossa vida seria totalmente diferente. Se nós verdadeiramente acreditássemos. Por exemplo, quando você vai sair de viagem, o que você faz no carro? Hã? Por quê? Ah, é mesmo? Você não viaja com pneu careca, não? Por quê? Porque você sabe o que pode acontecer, não é verdade? Então, a sua ação, antes de você pegar a estrada, mostra para todo mundo que está ao seu redor aquilo que é. Sim? O seu comportamento mostra para sua família que você se importa com a vida deles. Os nossos comportamentos mostram para a nossa casa, para aqueles que estão do nosso lado e para a sociedade lá fora. Que Deus que nós servimos. O nosso comportamento mostra diariamente quem é o Senhor das nossas vidas. O nosso comportamento é que mostra para o nosso cônjuge se nós realmente amamos de verdade. Porque falar que ama, todo mundo fala. É igual o pneu do carro. Por que a gente troca? Porque a gente sabe que vai acontecer um acidente. Então o que a gente faz? Nós não somos negligentes, né? Nós não somos insensatos de pegar uma estrada com pneu careca. Então nós nos comportamos de tal forma a preservar a vida da nossa família. Será que nós, como cristãos, estamos nos comportando nesse tempo de tal forma que vivemos um evangelho genuíno, acreditando em tudo aquilo que realmente a palavra diz que é? Sim ou não? Sim ou não? Cristianismo não é conto da carrochinha. Cristianismo não é uma história lúdica. Não, meus irmãos. Deus moeu o seu único filho por mim e por você. Vocês estão entendendo? O evangelho é sobre cruz. O evangelho é sobre sacrifício. O evangelho é sobre apóstolos que perderam suas cabeças porque acreditaram que é real. Evangelho é sobre homens e mulheres que mudaram toda a sua vida, porque acreditaram naquilo que estavam pregando, naquilo que estavam lendo. E nós, como igreja hoje, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos cantando, com aquilo que nós falamos que nós acreditamos? Será que nós verdadeiramente acreditamos mesmo que ele vai voltar? Que ele está voltando? E que essas promessas bíblicas são reais para a minha vida hoje, enquanto cristão, enquanto igreja? Será que nós acreditamos mesmo no poder do Espírito Santo para restaurar toda a nossa vida, toda a nossa história, o nosso casamento, a vida dos nossos? Será que nós verdadeiramente acreditamos no poder do Evangelho? A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. O que nós estamos fazendo com esse poder que está disponível para nós? Vocês estão entendendo?
Amém? Quarto, sinal de prontidão. Gente, olha que incrível isso. Quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai entendendo o que Deus estava falando ali naquele texto. É sinal, a função do azeite na lamparina é sinal de prontidão. Olha só que incrível isso. Em festas de casamento judaicas, ter lâmpada acesa era prova de que a pessoa estava pronta para receber o noivo. Agora eu quero trazer para vocês aqui, e já encerrando a minha palavra, no contexto judaico de casamento. Olha só o contexto judaico de casamento. O casamento tinha várias etapas. Contrato, preparação e, finalmente, a chegada do noivo para buscar a noiva. Essa chegada quase sempre acontecia à noite, em procissão festiva. Quem fosse participar das bodas precisava ter lâmpada acesa. Por quê? Ter lâmpada acesa mostrava que a pessoa estava pronta e aguardando, e mostrava que também pertencia ao cortejo do noivo. Vocês estão entendendo? Que nada na Bíblia é por um acaso? Que era digna de entrar na celebração. O azeite extra garantia que a chama não apagasse no meio da espera. Na cultura judaica, a lâmpada acesa era o passaporte de entrada no casamento. No reino de Deus, a prova de que quem realmente está esperando pelo noivo é permanecermos com as nossas chamas acesas. E nós, como igreja, precisamos começar a falar sobre prontidão escatológica. Precisamos buscar o coração de Deus para esse tempo como igreja, como família, como mulheres, como homens. Qual que é o nosso papel agora? O que nós precisamos fazer agora? Nós não podemos viver mais a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Agora a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal dessa terra. Amém? Nós precisamos permanecer nele. Em João 15, do 4 e 5 fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nós, se não permanecermos nele. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem azeite, lâmpada apagada. Sem permanência nele, ramo seco. Estar em Cristo não é só estar na igreja. Estar em Cristo não é estar num grupo religioso. Estar em Cristo é estar em Cristo. Amém. Amém. Isso aqui faz parte e precisa fazer parte. Porque como seres humanos nós temos a necessidade de nos relacionar, principalmente, gente, nós como imigrantes. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa do abraço uns dos outros. Tem às vezes um abraço, sabe, supre tantas coisas em nós. Mas isso não pode substituir o estar nele. Você estar na igreja não pode substituir o você estar nele. Amém? Amém. Talvez, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como que está a sua casa, a sua família, eu não sei quais são os seus desafios. Mas talvez, grande parte dos seus problemas já teriam sido resolvidos se vocês verdadeiramente estivessem nele. Voltemos o nosso coração para ele. Nós precisamos desejar de verdade. Você já viu uma noiva que não deseja o noivo? Você já viu uma noiva que prepara para um casamento sem desejo de estar com o noivo? Sem desejo de ser despida pelo noivo? Eu nunca vi. Aliás, tem aqueles casamentos fake lá, né? Que o pai escolhe o marido e tal, né? Que não é casamento de verdade. Porque o casamento de verdade, gente, a noiva, ela espera. Ela se arruma para o noivo.
Nós somos a noiva. Você faz parte disso. Você é a noiva de Cristo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês antes de encerrar. Todos nós, enquanto cristãos, nós temos responsabilidades no reino. Eu tenho as minhas responsabilidades enquanto mulher, porque a Bíblia ela é direcionada a nós mulheres. Então, nós temos as nossas responsabilidades. E não vamos dar desculpas para Deus, tá? Deus não quer desculpa. Deus vai olhar nos nossos olhos e vai falar, eu te mandei fazer isso, eu te mandei ser isso, esse é o meu princípio do reino, eu mandei você viver exatamente assim, por que você não fez? Ou porque você fez? Nós temos responsabilidade enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto esposas. E isso está explícito na palavra. Homens, vocês têm as suas responsabilidades enquanto homens, enquanto maridos, enquanto pais, e vocês vão prestar contas disso diante de Deus. E Deus não quer desculpinha não, tá? Porque quando Adão foi falar que foi a esposa que o Senhor me deu lá, Deus olhou para Adão e falou, Adão, quem que Deus chamou? Foi a Eva? Deus sabia que era a Eva que tinha feito lá, pisado na bola. Deus sabia ou não? Quem que Deus chamou? Porque Deus fez o quê? Deus deu uma ordem, foi para Adão, não foi para Eva. Mas a minha esposa, meu filho, não vem com a mais não. Se você não cumprir o seu papel, você vai ter que prestar conta sobre isso. Mais a circunstância, mais não sei o quê. Não tem a mais. Se Deus mandou, é porque nós somos capazes de cumprir. Deus não vai mandar a gente fazer nada que a gente não seja capaz de fazer. Deus não vai mandar a gente fazer nada além daquilo que a gente seja capaz de cumprir. Se Deus colocou regras para mim enquanto mulher e colocou regras para você enquanto homem, é porque Ele espera que nós correspondamos àquilo que Ele estabeleceu para nós. Amém? E às vezes, sabe por que está tudo uma bagunça? Porque a gente não está fazendo o básico. Porque a gente não está colocando em prática aquilo que a gente tem que fazer. Aquilo que a gente tem que colocar. Todos os dias. Amém? É permanência. É permanência. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Não é como começa, é como termina. É até que Ele venha. É todos os dias. É na tristeza, é na alegria, é na fartura, é na falta. É todos os dias. São todos os dias. Permanecer nele. É fácil? É fácil? Para mim não é. Não é fácil para ninguém. Não tem nenhum filho privilegiado. Entendeu? E no mundo espiritual também não tem imunidade. Todo mundo vai prestar contas. Amém? Amém. Deus nos deu responsabilidades, amém? Uma igreja madura, cristã, genuína, autêntica, é uma igreja que funciona dentro daquilo que tem importância para Deus. Deus me deu essa frase ontem, e eu vou repetir. Escutem. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Uma igreja madura, cristã, genuína, autêntica, é uma igreja que funciona dentro do que tem importância para Deus. Uma igreja madura não vive para os seus próprios deleites. Amém? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da placa dessa igreja aqui não, gente. Eu estou falando de nós, noiva. Noiva de Cristo. Amém? 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 Então pare de murmurar. E coloca lenha no seu altar. Para de murmurar e limpa as cinzas do seu altar. Para de falar que não vai dar. Limpa as cinzas. É tempo de limpar as cinzas do altar, irmãos. É tempo de limpar as cinzas do nosso altar. E trazer lenha nova. Lenha que vai pegar fogo. E colocar fogo ali todas as manhãs. E de tempos em tempos nós vamos ter que voltar e limpar de novo e colocar lenha de novo. De tempos em tempos. O sacerdote colocava lenha todas as manhãs. Talvez a gente vai fazer isso todo dia. Entende? Todo dia.
mas é constância. Deus quer de nós constância. Amém? Amém. Amém? Muito obrigada por me receber, pastor. Eu amo essa igreja. Eu estava compartilhando ontem com as mulheres, assim, a preparação de estar aqui para mim foi muito precioso. Porque Deus trabalhou muito na minha vida. Deus falou muito comigo essas 2 últimas semanas com essa palavra. E eu falei ontem, vou repetir, vocês assim acertaram em cheio o coração de Deus com esse tema. Porque verdadeiramente nós precisamos como igreja falar sobre isso. É tempo de falar sobre isso. É tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo de nós nos alinharmos com o coração de Deus. É tempo de nós pararmos e revermos a nossa forma de vivermos cristianismo, a nossa forma de vivermos igreja. É tempo de fazermos essa autoanálise como igreja. Perguntar para nós mesmos o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus. O que nós estamos fazendo com o sacrifício de Jesus na cruz. Como que nós estamos vivendo cristianismo. E lembre-se de tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nós vamos prestar contas para Ele naquele dia. E eu espero muito de coração que Ele não olhe para nós. Que nós não façamos parte desses 50% que não entendeu nada, que estava dentro, mas que não entendeu nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu quero que você saia daqui nessa noite pensando sobre isso. Ruminando sobre isso. E amanhã, comece a praticar isso na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ministério, na sua comunidade local. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus.